No Brasil, o transporte rodoviário é predominante. São milhões de carros, ônibus e caminhões trafegando diariamente pelo país. Mas junto com esse dado vem uma informação preocupante. A queima do óleo diesel, utilizado em muitos desses veículos, libera gases que aumentam o efeito estufa. Além da tecnologia, a integração entre os modais ajudaria a diminuir os problemas e a tornar melhor o meio ambiente e, consequentemente, a nossa qualidade de vida. O modal rodoviário é o mais conhecido e utilizado em todo o território nacional. Desde a década de 50, o fluxo de caminhões e carretas nas rodovias brasileiras vem crescendo. Por dia, são toneladas e mais toneladas de cargas que vão sendo carregadas de uma ponta a outra do país. Além disso, carros e ônibus disputam diariamente o mesmo espaço rodoviário. A ampliação cada vez maior no número desses veículos demonstra, além da falta de planejamento, um outro dado preocupante. De acordo com uma pesquisa publicada pelo Observatório do Clima e o Instituto de Energia e Meio Ambiente, em 2016 o setor emitiu 423,5 milhões de toneladas de CO2, equivalente a 19% do total nacional. São emissões geradas pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo e derivados. No Brasil, o principal usuário de combustíveis fósseis é o transporte, em especial o rodoviário. São 204 milhões de toneladas emitidas nesse segmento, divididas entre cargas e passageiros. O óleo diesel é a principal fonte de energia utilizada pelos caminhões e ele corresponde a quase metade de todo o combustível utilizado no país. Os gases liberados pela queima dos combustíveis fósseis são responsáveis pelo aumento do efeito estufa, sem contar os problemas de saúde na população. Algumas medidas poderiam diminuir essas emissões e ajudar o meio ambiente, entre elas a adoção de políticas de transferência para modais que priorizem o uso de biocombustíveis e de soluções tecnológicas. Nós podemos ter integração com ônibus, com ônibus elétricos. Nós temos VLTs elétricos, nós temos trens elétricos, né? Então veja que nós podemos melhorar isso. Mas também não adianta nós termos trens elétricos se nós precisamos gerar energia elétrica a partir de combustíveis fósseis. Então, no caso do Brasil, a gente tem uma grande demanda, uma grande cobertura de energia hidráulica que é menos poluente que as outras, né? Menos impactante, até dito uma energia mais limpa. Mas nós temos a energia solar no Brasil, que nos fornece uma grande possibilidade. Nós temos a energia eólica, que também nos projeta uma grande possibilidade, e assim como outras formas de energia, biomassa, enfim, e que nós podemos começar a utilizar nos modais também. Apostar na integração entre os modais ferroviário e hidroviário também ajudaria a diminuir a poluição. A conta é simples. Um transporte rodoviário levando 1 tonelada de carga faz com 1 litro de diesel 25 quilômetros. Neste mesmo cenário, o transporte ferroviário faria 80 quilômetros e o hidroviário 200 quilômetros. Sem contar que um trem e um navio conseguem transportar cargas equivalentes a centenas de caminhões em distâncias longas. Um vagão típico de carga pesada pega 100 toneladas. Né? Uma balsa são 1.500 toneladas. Né? Então você consegue fazer contas e lá no finalzinho mesmo, o custo da carga colocada no porto para exportação, tá? O hidroviário é barato, o ferroviário é interessante e o rodoviário é caro. Por isso nossa economia acaba perdendo muito nas exportações com países mais desenvolvidos, que conseguem colocar a carga mais barata no porto. No estado, a falta de investimento em ferrovias é uma realidade. Santa Catarina possui apenas 1.365 quilômetros do modal em operação. No sul do estado, a ferrovia Tereza Cristina leva contêineres diariamente para o porto de Imbituba, cada um com capacidade de carregar 32 toneladas de produtos. Os principais por aqui são pisos e cerâmicas, os materiais de construção e os plásticos. A retomada do modal no porto ocorreu em 2013 e de lá para cá os números provam que a parceria tem dado certo, um aumento de 140% no número de contêineres que chegam por meio dos trilhos. O grande volume de carga que a gente tira das estradas é o arroz, que para os arrozeiros a logística de transportar via ferrovia para o porto e do porto cabotagem até o Nordeste, que é o grande mercado deles, ficou muito interessante.
O modal hidroviário é um dos mais importantes do país e o que gera maior economia. Para se ter uma ideia, a implantação de 1 quilômetro de uma hidrovia equivale a 15% do valor total para a construção de 1 quilômetro de uma rodovia. Mas mesmo assim, aproveitar os rios que passam por aqui para o transporte de cargas esbarra na burocracia e nos interesses, o que acaba dificultando o processo. Mas não há interesse, por quê? Porque a indústria do petróleo também pretende que mantenha-se o transporte rodoviário, a indústria automobilística, de motores, de caminhões, a indústria de pneus quer manter isso, a indústria das rodovias também quer isso. Então, essa estrutura que é um pouco viciada precisa ser rompida. E como é que você vai se romper isso? Com o planejamento, com a conscientização, com a integração, demonstrando que as ações podem ser viabilizadas. Cuidar do meio ambiente é o papel de todos, mas algumas medidas políticas e de gestão também são essenciais para que o esforço seja recompensado. Para essa especialista, a integração dos modais só seria resolvida se todos tivessem seu papel de destaque, trabalhando de forma integrada, fortalecendo a economia e auxiliando o meio ambiente. E para ela, recursos tem. O que falta é a gestão dos processos e de mediadores para resolver o problema. Investimento e falta principalmente, é um ponto também que eu tenho discutido bastante, é a capacidade de desenvolvimento de negócios. E isso não é feito somente pelo poder público e não é somente pela iniciativa privada. Então, o processo de desenvolvimento de negócios, ele precisa passar pelo poder público, pela iniciativa privada, pela sociedade no geral, porque tem que mudar uma cultura. Nós temos uma cultura aqui que foi rodoviarista desde os anos 40 até hoje. E a ferrovia ficou de lado. E essa possibilidade de intermodalidade também ficou de lado. E quando a gente tenta pensar esses sistemas em conjunto, nós não conseguimos adequar esses processos, porque falta a inteligência logística para conectar esses modais. O investimento na integração dos modais, portanto, é visto hoje como um dos principais caminhos para transformar o país, seja no escoamento dos produtos, na mobilidade das grandes cidades, para proteger o meio ambiente e garantir a qualidade de vida de cada cidadão. A questão do ambiente não é só o ambiente natural. A gente tem que olhar para a natureza porque nós temos que preservar os ecossistemas. Isso é vital, nós temos que preservar. Agora, o nosso ambiente também é um ambiente que nós vivemos, é um ambiente construído. São as ruas, são as praças, são as cidades, né? A gente precisa ter um ambiente adequado. Né? E mais, os ambientes sociais, nós precisamos conviver em sociedade. Também temos os ambientes culturais, a gente precisa observar isso. E se nós não observarmos essa integração entre os ambientes, que tudo funcione com uma harmonia melhor, nós vamos ter dificuldades no futuro. Cada vez mais nós teremos dificuldade. Por falta de tempo, por falta de organização, por perda de tempo nos deslocamentos. Então veja hoje que a gente perde muito tempo nos deslocamentos. Então veja que a gente precisa se organizar para melhorar essa dinâmica, porque senão nós vamos ter cada vez mais dificuldades e vamos ficar com uma vida cada vez mais estressada. E não é isso que nós queremos.